Bom dia, boa tarde, todos e todas estão aqui. E para o pessoal que está assistindo aí, pelo remoto. Para quem está chegando agora, eu sou a professora Ana Lacerda, eu coordeno o Laboratório de Pesquisa Visual, junto com a professora Maria Lúcia Simas, que fez a fala agora pela manhã, e não pude estar presente, presencialmente, por questões de saúde. Agora à tarde, nós vamos seguir aí com 4 palestras no período da tarde, segundo a programação do site, a gente vai acabando 30 minutinhos, mas conseguimos ainda recuperar bastante tempo, né, devido aos problemas ocorridos, devido às questões tecnológicas do Recife. Então, vamos começar agora à tarde com a fala do professor Martins de Souza, que é biólogo, tem doutorado em bioquímica pela Universidade de Campinas. Suas experiências de pós-doutorado foram no Max Planck Institute of Psychiatry da Alemanha e na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O Daniel tem experiência em análise proteomórfica, baseada em espectroscopia de massas e biologia de sistemas in silico, aplicadas a modelos clínicos e pré-clínicos associados a distúrbios psiquiátricos. Atualmente ele é professor de bioquímica, além dos coordenadores de área da biologia da FUVEST e membros do comitê de assessoramento do CNPq, CAB, aqui está aqui. Boa tarde, professor Daniel. Bem-vindo remotamente a Recife. Boa tarde, pessoal. Pode ficar na vontade para começar a sua fala. Tá bom. Deixa eu perguntar se vocês me ouvem bem, assim? Ouvimos sim. Sim, sim. Eu pergunto porque eu estou ouvindo não muito bem vocês falando aí, tá? Mas acho que vocês me ouvindo é o mais importante. Então tá bom. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar do evento aí, Maria Lúcia, pelo convite, pela organização. A todas e todos aí, meu boa tarde. Como foi descrito, eu sou professor de bioquímica aqui na Unicamp, né, e tenho estudado, né, esquizofrenia já há alguns anos, né, desde a minha época do doutorado, que eu acabei já faz algum tempo. E é uma linha de pesquisa que eu segui ainda durante o pós-doutorado, depois que voltei para o Brasil, né, eu tenho um laboratório aqui na Unicamp já faz 11 anos, na verdade, estudando a esquizofrenia do ponto de vista molecular, né. Então, acho que não preciso convencer essa plateia da importância da gente estudar a esquizofrenia, né, uma doença que afeta mais de 25 milhões de pessoas no mundo, né, tem um potencial de afetar até 1% da população mundial, é uma doença incurável e altamente debilitante, né, na verdade, a esquizofrenia, junto com outras doenças psiquiátricas, está entre as doenças mais debilitantes da humanidade, né, elas só não são tão mortais quanto doenças cardiovasculares ou cânceres, né, pelo menos não diretamente, né, mas elas são altamente debilitantes porque as pessoas afetadas não conseguem se relacionar bem com a família, com o mundo à sua volta, com seus amigos, têm dificuldade de estudar, trabalhar, né, em geral, né, claro que existem os casos que se recuperam bem, conseguem ter boas respostas à medicação, ou aos tratamentos, mas, via de regra, é uma doença altamente debilitante, né, e tão complexa que né, uma doença multifatorial, que tem diferentes tipos de sintomas, né, diferentes sintomas, são diversos sintomas de diferentes tipos, né, entre os quais possuem sintomas produtivos, negativos, cognitivos, né, com os quais, creio eu, que vocês já tenham apreciado aí em palestras anteriores, ou já saibam até por conta do conhecimento que tem sobre esquizofrenia, né. Então, sabemos que o diagnóstico ele é estritamente clínico ainda, não existem ferramentas moleculares, né, um teste sanguíneo, alguma coisa assim que possa ajudar, né, na detecção da esquizofrenia ou no seu diagnóstico, né, e distinguir essa doença de outras desordens psiquiátricas, né, e a gente sabe do alcance limitado das medicações, né, que não funcionam bem para uma parte significativa dos pacientes. Então, essas coisas todas, né, na verdade, tudo que pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes vão ter
sair da ciência básica, né? Ou seja, a gente precisa compreender melhor a biologia da esquizofrenia, compreender melhor o alcance sobre as vias biológicas dentro das células, nos tecidos, para então, no sistema como um todo, levar aquela doença, né? Então, nós precisamos melhor compreender isso, tá? E a gente, pensando nisso, né, começou investigando cérebros de pessoas com esquizofrenia. Na minha cabeça era uma coisa óbvia, né? Uma doença mental, né? Cuja origem, ou pelo menos a origem do distúrbio em si está no cérebro, precisa ser o cérebro investigado, né? E aí, para isso, a gente decidiu implementar uma ferramenta que é a proteômica. Então, a proteômica é a ciência que estuda o proteoma. E o proteoma é o conjunto de proteínas produzidos, né, sintetizados por uma célula, ou por um tecido, ou até por um organismo, né? E o proteoma ele pode ser definido também como complemento proteico do genoma, né? Então, dentro daquele dogma da biologia molecular, nós temos o DNA como um arquivo de informações, as proteínas, de fato, executando as informações que o DNA carrega, e a gente tem um tradutor no meio do caminho aí, que são os RNAs, né? Ou seja, são moléculas que vão traduzir a informação biológica da língua de DNA para a língua de proteínas, né? Mas fato é que o genoma ele é uma entidade relativamente estável, né? Ou seja, quando a gente olha esse exemplo, por exemplo, uma lagarta e uma borboleta, né, elas têm virtualmente o mesmo genoma, né? Mas o que as fazem ser uma lagarta num determinado momento da vida e uma borboleta em outro momento é o proteoma, né? Na verdade, o conjunto de genes que estão trabalhando em cada uma dessas situações, ou seja, o conjunto de genes que está sendo expresso, né, que está produzindo proteínas, é bem diferente, né? E a gente sabe que as diferentes células do nosso corpo têm diferentes proteomas, e essa dinamicidade do proteoma se dá também em diferentes situações biológicas, né? Então, será que o proteoma de uma pessoa, o proteoma do cérebro de uma pessoa com esquizofrenia é diferente do proteoma de uma pessoa que não tem esquizofrenia? É de se acreditar que sim, né? Essas pessoas podem ter genomas bem similares, né? Mas os proteomas demonstram uma diferença tal que poderia nos contar um pouco mais a história sobre a biologia da esquizofrenia, né? Então, foi com essa ideia que a gente então começou a investigar os tecidos cerebrais, e aí a proteômica era um campo, né, que possibilita a investigação de dezenas de milhares de proteínas ao mesmo tempo, né? Então, estima-se aí que nós temos em torno de 20 mil genes diferentes compondo o nosso genoma, né? E que o proteoma humano pode passar das 100 mil proteínas diferentes. É claro que essas 100 mil proteínas vão ser conjuntos específicos sendo produzidos em diferentes tecidos, né? Então, o genoma, o meu genoma, né? O genoma que eu tenho nas células do meu olho, nas células da minha pele, nas células do meu estômago, é virtualmente o mesmo. Mas o proteoma dessas três entidades são bem distintos. Tanto que uma coisa é olho, uma coisa é estômago, outra coisa é pele. Então, o proteoma é que determina quem é o quê, né? E com essas ferramentas de se investigar essas proteínas em larga escala, a gente começou investigando, então, o tecido cerebral de pacientes com esquizofrenia, sem esquizofrenia, porque com as ferramentas proteômicas a gente pode, inclusive, quantificar essas proteínas, né? Saber o quanto eu tenho de cada proteína. E eu poderia responder perguntas do tipo, quais proteínas eu tenho mais presentes no cérebro de uma pessoa com esquizofrenia quando eu comparo uma pessoa sem esquizofrenia, né? E o contrário, quais proteínas eu tenho menos na esquizofrenia quando comparado com uma pessoa que não tem esquizofrenia, tá? Então a gente começou olhando para diferentes regiões cerebrais dos pacientes com esquizofrenia, são cérebros coletados post-mortem, né? Obviamente não se coleta cérebro de pessoas vivas, né, em condições para condições de pesquisa, né? Pessoas com esquizofrenia não fazem cirurgias cerebrais, então não tem como ter acesso a esse tecido, senão post-mortem, né? E a gente investigou diversas regiões cerebrais de indivíduos com esquizofrenia e sem esquizofrenia, né, e mentalmente sadias, se assim pode dizer. E aí a gente, então, mapeou uma série de proteínas e as proteínas nos possibilitam mapear processos biológicos que estão envolvidos naquelas vias, né? Então a gente consegue identificar milhares de proteínas diferentes e quantificar centenas de proteínas que estão com concentrações alteradas, né? E aí a gente consegue construir uma história biológica, né? Então, enquanto olhando para os tecidos cerebrais desses pacientes, né, a gente investigou mais de 6 regiões cerebrais, a gente investigou 6 regiões cerebrais diferentes, né? Mapeadas do cérebro aí,
E a gente observou que proteínas associadas ao metabolismo de energia, a sinapses, né, ou seja, a comunicação entre neurônios, a circuitaria de cálcio, né, que tem muito a ver também com a energia, metabolismo de energia, e a homeostase do cérebro, né, a maneira com que ele vai funcionar de forma mais concatenada, né? E, além disso, proteínas associadas à disfunção glial, né? Ou seja, o nosso cérebro, ele possui basicamente 2 tipos de células, né? As células neurais, ou os neurônios, de fato, tá? Que a gente sabe que são muito importantes para a função cerebral, e a gente possui as células da glia, né? Que é um outro tipo de célula que tem no cérebro, uma célula não neuronal, né? Mas essas células, elas, inclusive esse nome glia, células da glia vem de cola, no grego cola, tá? Porque imaginava-se inicialmente que essas células da glia, elas davam suporte para os neurônios funcionarem, suporte físico, né? Só que, nas 2 últimas décadas, principalmente, a importância dessas células da glia na função do cérebro e no bom funcionamento dos neurônios cresceu enormemente. Né? Então, a neurobiologia ainda é muito neurocêntrica, né? Ou seja, a gente olha muito para a função dos neurônios, mas é importantíssimo dizer que as células da glia, elas têm uma importância muito grande também na função cerebral, em tudo que o cérebro faz. Todas as funções que a gente pensa que são advindas do cérebro, no controle das nossas emoções, no controle dos nossos sinais vitais, do nosso movimento, de quaisquer coisas que o cérebro controla, né? Cognição, memória, em tudo isso, as células gliais estão profundamente envolvidas. E a gente percebeu que nos pacientes com esquizofrenia, proteínas advindas dos astrócitos, né, que é uma dessas células gliais, a mais abundante das células gliais, e também nos oligodendrócitos, né, que são células que produzem a bainha de mielina, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre, estavam alteradas também no cérebro dessas pessoas, tá? E aí, essa foi uma investigação em que eu diria que foram os 10 primeiros anos aí de investigações que a gente fez no laboratório, né? E a gente precisaria agora, para entender melhor tudo isso, porque imaginem que a gente saiu de uma estratégia que era olhar para todas as proteínas que estavam no cérebro, quantificar essas proteínas e mapear em quais processos biológicos essas proteínas as proteínas alteradas no cérebro dos pacientes com esquizofrenia estavam envolvidas. Como falei para vocês, metabolismo de energia, déficit sináptico, cálcio e também nas células da glia, né? Agora, se a gente quer investigar mais a fundo isso, né, ou seja, a gente partiu de uma estratégia mais ampla, né, e vamos tentar investigar mais a fundo o papel de algumas proteínas e algumas vias dessas, tá? Alguns processos biológicos desses. Então, para isso, a gente precisa modelar essa doença. A gente precisa conseguir fazer isso no laboratório, né? Para fazer esses testes agora sobre a importância dessas proteínas e os processos biológicos das quais as proteínas participam, a gente precisa fazer um modelo, tá? A gente não consegue testar isso em pessoas, né? Porque, de novo, nem é eticamente aceitável, né, que nós testemos coisas de maneira experimental, né, para a ciência básica, tá? Então, vejam que a gente está, eu mostro um gráfico aqui, né, que a gente está partindo de uma barra larga aqui, né, ou seja, nós estamos fazendo proteômica em larga escala, olhando para o maior número de proteínas possível, e a gente vai migrar durante a apresentação aqui para um modelo que a gente vai olhar para o menor número de proteínas possível, a gente vai tentar desvendar o papel de algumas proteínas específicas. Porque essas proteínas específicas podem ser alvos moleculares para novos tratamentos, por exemplo, né? Ou seja, são proteínas que podem ser miradas por novos medicamentos, tá? Então, a gente vai sair de uma estratégia de investigar muitas proteínas no tecido cerebral dos pacientes a chegar numa estratégia a investigar proteínas muito importantes para a esquizofrenia em modelos em laboratório, para que a gente consiga fazer uma estratégia, como a gente diz, translacional, tentar levar conhecimento da pesquisa básica até algo que pudesse vir a ser aplicado, então, na clínica, tá? Então, parte desse caminho seria, né, quando modelando a doença agora, né, a primeira coisa que a gente pensa são nos modelos animais, né, que são o gold standard aí para, né, a maneira com a qual a gente investiga, né, coisas em ciência biomédica, tá? Mas, em particular, para as doenças psiquiátricas, os modelos animais, eles têm alguns desafios, porque quando uma pessoa, por exemplo, um pesquisadora estuda câncer e induz um tumor num animal, num camundongo, por exemplo, ele consegue ver o tumor. Então, isso é quantificável, né? É mensurável morfologicamente. As doenças psiquiátricas, em princípio, não têm marcadores morfológicos, né? Elas não apresentam marcadores morfológicos.
Diferente de uma doença neurodegenerativa, por exemplo, como a esclerose múltipla, né, que destrói a massa branca do nosso cérebro, né, a bainha de mielina do nosso cérebro, que você consegue ver por imagem, né, isso não acontece nas pessoas com doenças psiquiátricas, né? A gente não tem um marcador que mostre isso de maneira muito clara. E isso dificulta um pouco a caracterização de um modelo, né, animal para uma doença. Em particular, para doenças psiquiátricas, poderia-se pensar em se apoiar, né, em testes comportamentais. Né? Ou seja, os animais podem ser testados comportamentalmente em diversas direções, aí, né? Ou seja, você consegue medir o comportamento para diversos tipos de comportamento, para memória, né? Comportamento do tipo depressivo, do tipo ansioso, né? Mas acaba que mensurar esse comportamento não é específico de uma doença psiquiátrica. Ou seja, não existem padrões que especificam que um modelo animal pode ser bom para estudar esquizofrenia ou para estudar depressão, para estudar ansiedade. Geralmente, os comportamentos nessas diferentes doenças eles acabam se sobrepondo um pouco de forma que é difícil ter uma especificidade sobre aquilo, tá? A esquizofrenia, em particular, é uma doença diagnosticada clinicamente, no qual o psiquiatra precisa ter contato com o paciente, conversar com o paciente, ouvir respostas, né, sobre as perguntas que ele faz, e isso a gente não consegue fazer no modelo animal. Tá? Então, ao passo que a gente fez alguns estudos em animais, eu vou até mostrar um estudo aqui, a gente partiu também para uma vertente de usar modelos pré-clínicos in vitro, ou seja, cultivar células em laboratório. Mas o cultivo de células em laboratório tem uma limitação grande, que é você reduz muito a complexidade, né, do modelo, né? Porque a gente, quando olha para um camundongo, por exemplo, ele é um modelo completo, né? Ele é um animal vivo, tem um cérebro funcionando em consonância com o corpo, né? Quando eu cultivo uma célula no laboratório, aquela célula está lá sozinha, né? Como será que é a conversa daquela célula com outras células, né? Principalmente no cérebro, que a gente tem diversos tipos celulares, como falei, os neurônios, as células da glia, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, tem a microglia também, que eu não falei sobre, mas ela também existe lá no cérebro, né? Então a gente pensou em partir para um modelo in vitro que fosse o mais sofisticado possível para se estudar o cérebro, tá? Para a gente poder justamente validar aquelas coisas que a gente viu no tecido cerebral dos pacientes. E foi aí que a gente pensou, então, em cultivar os organoides cerebrais, tá? Ou seja, são cérebros que a gente consegue mimetizar em um laboratório, tá? Então, isso começou quando eu comecei meu laboratório aqui na Unicamp, em 2014, né? E eu entrei em contato com o Stevens Rein, que é um pesquisador do Instituto D'Or, né, de ensino e pesquisa, e também professor da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro. E ele tinha essa expertise com organoides cerebrais, estava, curiosamente, trabalhando com esquizofrenia na época. Então, a gente fez uma parceria aí, porque o laboratório do Stevens estava bastante voltado para a parte morfológica dos organoides cerebrais, ou seja, da forma, de como aqueles organoides estavam estruturados do ponto de vista estrutural mesmo. E a gente queria olhar mais para o molecular, para coisa menor ainda, entrar dentro de cada célula e olhar para os proteomas, né, olhar para os produtos que aquelas células estavam produzindo, né. Então a gente fez uma parceria bastante profícua, que continua até hoje, né, e essa parceria foi mediada pela Juliana, né, que é uma professora agora que está na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela passou um período de pós-doutorado aqui no laboratório e agora ela tem o próprio laboratório lá, né. Então, por mais que nós pensássemos, né, que um cérebro em cultura é algo mais ou menos assim, na verdade ele é assim, tá? É muito mais simples, não é tão legal quanto aquela forma. É uma bolinha mesmo, né? São bolinhas que a gente consegue cultivar em laboratório, ou seja, são agregados celulares que compreendem ali, né, algo parecido com o desenvolvimento do cérebro, tá? Existem algumas limitações, né? Como falei, modelos in vitro são limitados, né? Ou seja, esse organoide que a gente está usando aqui, ele não tem vascularização, né? Não tem sangue, corre nele, né? Assim como no cérebro de um camundongo, ou como acontece no cérebro de uma pessoa, e como aconteceria num camundongo se fosse um modelo, né? Nem sempre a gente não tem as células todas maturadas totalmente, tá? Mas a gente consegue ter uma boa ideia, né, do que são essas células, do que são esses organoides. Então, inclusive, esse é um organoide, né, do ponto de vista microscópico, e ele, digo a vocês, né, que ele tem uma semelhança bastante grande com o tecido cerebral que a gente tem, tá? É claro que é um tecido em desenvolvimento, é um pouco mais limitado, mas ele tem, morfologicamente, e foi isso que o grupo do Stevens caracterizou e publicou na literatura, né?
os organoides cerebrais, eles conseguem mimetizar bem o cérebro in vitro, tá? E o que a gente foi ver era se esses organoides cerebrais tinham cara de cérebro também do ponto de vista molecular, né, no caso das proteínas, tá? Então a Juliana começou fazendo isso, né, aprendeu a fazer essas culturas, e aí ela foi, então, sofisticando, né, essas culturas, e uma vez que ela as tinha aqui, a gente olhou para o proteoma delas, independente da esquizofrenia. A primeira coisa que a gente queria responder é, será que esses organoides cerebrais, eles têm cara de cérebro, e dá para a gente estudar uma doença cerebral complexa como esquizofrenia neles, tá? E aí, essas figuras que eu vou mostrar aqui, basicamente nos dizem que sim, esses organoides cerebrais, eles apresentam funções biológicas bastante parecidas com aquelas que a gente observa no proteoma do cérebro, né? Ele apresenta proteínas, né, que são marcadoras, né, de que ali existe um cérebro, né? Proteínas que são específicas de neurônios, dos astrócitos, dos oligodendrócitos, ou seja, existe uma complexidade celular se desenvolvendo in vitro ali, né, mesmo que microscopicamente, tá? E a gente conseguiu observar também que as proteínas todas associadas diferentes sistemas de neurotransmissão, dopaminérgico, glutamatérgico, estavam lá representadas, tá? Então, a gente concluiu, né, primeiro que os organoides cerebrais eram ótimos modelos para se estudar doenças cerebrais, para se estudar o cérebro em si, tá? E aí, outra coisa que seria legal era que a gente poderia tentar validar nesses organoides cerebrais as diferenças proteômicas que a gente viu lá no tecido cerebral, né? Porque, veja, como eu falei para vocês, a gente analisava tecido cerebral morto, né? Ou seja, coletado post-mortem. E a gente sempre recebia uma crítica, né? Eventualmente, quando ia publicar esses trabalhos ou apresentava num congresso, que era, poxa, mas você avaliou tecido morto, né? Será que aqueles resultados têm a ver com a esquizofrenia ou, na verdade, eles são só artefatos do fato daquele tecido já estar morto, né? Agora, se a gente conseguisse gerar organoides cerebrais advindos de células de pessoas com esquizofrenia, né, nós poderíamos responder essa pergunta, né? Será que aquelas diferenças que a gente viu no cérebro se sobrepõem com organoides de alguém com esquizofrenia, né? E como que a gente faz isso? Na verdade, o que a gente pode fazer, o que a gente fez, né, em colaboração com o laboratório do Stevens lá, foi coletar células da pele de pacientes com esquizofrenia e de pessoas mentalmente sadias, né? E cultivar essas células dessas pessoas. Tá? Então, essas células de pele, elas eram cultivadas. As nossas células do nosso organismo, todas as células que você tem no seu corpo, elas têm, quase todas, né? Elas têm um destino definido. Tá? Então, quando eu falo da minha pele, ou seja, as células da minha pele, elas já se tornaram pele, elas não vão virar outra coisa. Elas vão ser, até o fim da vida delas, pele. As células que estão nos meus olhos, elas vão ser células de olho até o fim da vida delas, tá certo? A gente tem alguns nichos no corpo que são de células tronco, ou seja, células que ainda não têm um destino definido e que vão definir seu destino à medida que tem um estímulo para aquilo, certo? Então, é pensando nisso que alguém pensou, olha, será que a gente não consegue reverter o destino das células somáticas, né? A gente chama célula somática aquela que a gente está fazendo, né, alguma coisa ali no nosso organismo, tá? E cientistas aprenderam a fazer isso, né? Cultivar uma célula somática, como eu falei, eu posso coletar a pele, minha pele, pôr numa cultura e cultivar, mantê-la viva no laboratório. E esses cientistas aprenderam em como desdiferenciar essa célula, ou seja, reprogramá-la para que ela volte a ser uma célula tronco. Por quê? Porque uma célula tronco, ela pode se tornar qualquer célula do corpo, tá certo? Um dia, quando nós éramos um embrião, nós éramos uma célula, que se tornaram duas, que se tornaram 4, que se tornaram 8, certo? E essas células, elas podem se tornar qualquer célula do nosso corpo, tanto que nós chegamos a essa fase que nós estamos, certo? Então, cientistas aprenderam a reprogramar essas células somáticas de forma a fazer com que elas voltem a ser célula-tronco. E a partir do momento que você tem uma célula-tronco no laboratório, você consegue destiná-la, né, dirigir o destino dela para o que quer que você queira, tá? Então, no nosso caso, a gente queria fazer com que aquelas células-tronco dos pacientes se tornassem cérebro, tá? Então, a gente, basicamente, as alimenta de uma forma que elas vão ser direcionadas a virar cérebro, tá? Mas, a partir das células-tronco, a gente pode também direcionar a produção de uma célula do fígado, de hepatócitos, né? E ter um mini fígado, vamos dizer assim, né? Um organoide hepático numa placa. Você pode ter um organoide de rim, um organoide de coração, e tem pessoas por aí que fazem isso. Mas o nosso interesse é no cérebro.
Então, a gente lançou mão, né, dessa tecnologia de reprogramação celular, né, inclusive fato tal que rendeu um prêmio Nobel, né, de Medicina e Fisiologia, acho que em 2012, se eu não me engano, a um pesquisador japonês que aprendeu a fazer isso, né, reprogramar as nossas células, tá? Então, o que a gente fez? A gente coletou célula de pele de pacientes, pessoas mentalmente sadias, cultivou em laboratório, reprogramou essas células de forma que elas se tornaram células-tronco, e a gente chama elas de células-tronco pluripotente induzidas, porque as induziu a pluripotência, né? E uma vez que eu tenho essas células-tronco pluripotente induzidas na placa, a gente as diferenciou em células do cérebro. E aí surgem os organoides, tá? Ou seja, a gente tem uma espécie de mini cérebro ali na placa, né, dentro do nosso laboratório. E é um organoide cerebral ou mini cérebro, né? Assim, cientificamente falando, o mini cérebro não é muito correto, mas só para em termos didáticos a gente entender, a gente tem um mini cérebro de uma pessoa com esquizofrenia. Então, ou seja, aquele mini cérebro ele se desenvolveu como o cérebro de uma pessoa com esquizofrenia se desenvolve. E a gente tinha também, em contrapartida, os mini cérebros, né, de pessoas mentalmente sadias, que não têm esquizofrenia. Então a gente pode comparar. O que de diferente tem, morfologicamente falando, entre esses organoides de quem tem esquizofrenia e quem não tem? Quais são as diferenças nos proteomas desses cérebros, desses organoides, tá? E a gente achou uma série de diferenças. Bom, isso aqui são umas fotinhos aí dos organoides, né? E basicamente a gente faz, né? A Juliana fez essa caracterização morfológica, mas para mostrar, né, de que eles estavam se desenvolvendo como um organoide cerebral deveria, com aquela cara de cérebro, vamos dizer assim, tá? E a gente viu uma série de diferenças, né? Quando comparando o conteúdo do proteoma, né? O conteúdo de proteínas dos organoides e dos organoides de quem tinha esquizofrenia, dos organoides com quem não tinha esquizofrenia, né? Que, numa longa história curta, né, para facilitar aqui, eu chamo a atenção que essas diferenças proteômicas eram bastante semelhantes ou se semelhavam significativamente às diferenças proteômicas que a gente viu lá no tecido cerebral dos pacientes. Então, primeiro, nos tirou a dúvida de que a gente podia confiar naqueles dados que a gente usou dos tecidos cerebrais coletados das pessoas que morreram, né, depois que morreram, mesmo que a gente tivesse feito uma análise em tecido já morto há algum tempo, né? E a gente teria agora um modelo excelente para poder justamente testar essas proteínas, para justamente testar hipóteses, para testar medicações e coisas do tipo, tá certo? Então, muito bem. Então, a partir daí, a gente pegou, então, e começou a lançar mão dessas células, não só os organoides, mas aí também as células isoladas advindas de pacientes, porque a gente tinha essas células-tronco, e dessas células-tronco a gente podia fazer organoides, a gente pode fazer neurônios especificamente, a gente pode fazer alguma das células da glia, como os astrócitos, os oligodendrócitos, tá certo? Então, a gente começou a lançar mão desse recurso, né, dessa cultura celular mais sofisticada para entender melhor a esquizofrenia. E nada melhor do que usar células de pacientes com esquizofrenia, né? Só recapitulando, como eu falei, a gente começou coletando células de pele dos pacientes, cultiva essa pele, reprograma a pele para a célula-tronco, e a partir dessa célula-tronco a gente pode fazer qualquer célula do cérebro, tá? E foi o que a gente foi fazendo a partir daqui também. Então, uma das coisas que a gente queria investigar, como eu falei, era o metabolismo de energia, né? Desculpa, só ver se vocês estão aí. Era o metabolismo de energia, tá? Então, a gente viu a importância de se estudar isso era porque existe toda uma hipótese, né? Chamada hipótese da hiperfrontalidade, que tem a ver com o fato do córtex frontal das pessoas com esquizofrenia terem um fluxo menor de sangue, um fluxo metabólico menor, né? Isso poderia estar associado aos sintomas negativos, né? E advém de um achado lá de 1974, já de 50 anos atrás, né? Então, o que é interessante é que achados tão antigos podem ser agora investigados do ponto de vista molecular. A gente pode estar olhando para dentro das células, o que está acontecendo que levou, né, a razão pela qual alguém, em 1974, viu uma alteração de metabolismo de energia no cérebro de uma pessoa com esquizofrenia, tá? E aí, durante o mestrado dela, a Juliana fez um trabalho aqui no laboratório, no qual ela gerou neurônios a partir das tais células-tronco de pacientes de pessoas mentalmente sadias. Sempre a gente vai comparar os pacientes com a pessoa mentalmente sadia, né, para a gente ver o que um tem e o que o outro não tem, tá? Então, ela fez neurônios no laboratório, né,
E essa imagem em vermelho aqui, né, mostra os neurônios, né, dentro do nosso laboratório aí, tá? E mostra, assim, que a gente consegue cultivá-los ali, né? E ela tinha um interesse específico em estudar esses neurônios do ponto de vista do metabolismo energético, né? Dentro de todas as nossas células, quase todas, né? Na verdade, por exemplo, as nossas células vermelhas, né, os nossos eritrócitos ou hemácias, né? Elas não têm mitocôndria, tá? Mas a maior parte das nossas proteínas tem uma organela, né? Tem uma pequena fábrica de energia ali que chama mitocôndria, tá? Então, como a gente estava interessado em olhar para o metabolismo energético, o que a Juliana fez foi gerar esses neurônios a partir das células dos pacientes, das células tronco dos pacientes e de pessoas mentalmente sadias, e ela vai lá e isola essa mitocôndria, ela vai lá e retira só a mitocôndria de dentro dessas células. E a gente investigou quais proteínas estavam dentro dessas mitocôndrias e diferenças que tinham entre esquizofrenia e pessoas mentalmente sadias. Porque dessa forma a gente pode ter pistas sobre como o metabolismo de energia está diferente na esquizofrenia. O que está acontecendo na usina de energia dos pacientes? O que acontece, né, que pode levar a essa disfunção no metabolismo energético, tá? Então, uma das coisas que a gente viu foi que proteínas associadas a eventos metabólicos também têm influência sobre o desenvolvimento de neurônios, ou seja, a forma com a qual os neurônios se arborizam, né? Porque os neurônios, eles são extremamente comunicativos, são células que precisam se comunicar, tanto do ponto de vista químico, quanto do ponto de vista elétrico, né? Então, os neurônios têm um corpo celular e eles têm longos braços, né, que a gente chama de axônios, tá? E esses longos braços vão ter como se fossem dedinhos no final ali, que vão se conectar a outros dedinhos de uma outra célula e fazer as tais sinapses, né? Ou seja, a maneira com a qual esses neurônios conversam, tá? E cada neurônio, ele se arboriza em muitos braços, né? Ele faz uma arborização mesmo, é como se ele tivesse diversos galhos, né? Com muitas folhas espalhadas, e essas folhas vão se conectando a outras folhas de outras árvores para que elas consigam se comunicar, tá? É como os neurônios se comunicam. E a gente viu que muitas dessas proteínas que a Juliana estava olhando têm a ver com o desenvolvimento dessa arborização. Ou seja, tanto os nossos experimentos quanto outros mostram que quando a gente cultiva neurônios de pacientes com esquizofrenia no laboratório, eles não têm uma arborização tão intensa quanto pessoas que não têm esquizofrenia. É como se ele fizesse neurônios com menos galhos, né? E a gente está olhando aqui, o que é legal é que quais são as proteínas que contribuem para isso, né? E por que isso é importante? Porque as proteínas que contribuem para isso, não convém dizer o nome de todas elas aqui, né? Elas passam a ser alvos moleculares, como eu falei para vocês. São coisas nas quais a gente pode mirar para que elas possam ser tratadas, tá certo? Outra coisa que a Juliana viu em relação ao metabolismo de energia é que quando um neurônio surge, aparece, o neurônio é uma entidade, né, uma célula muito especializada. Ele é como se fosse uma célula muito ocupada. Ele tem que fazer muitas coisas no organismo. E como ele precisa fazer muitas coisas, ele precisa de ajuda, né, de outras células, que são as células da glia, que são os astrócitos e os oligodendrócitos. Então imagina que essas outras células auxiliam os neurônios, por exemplo, na obtenção de energia. O neurônio, ele usa mais energia do que ele consegue produzir. Ele usa muita energia. Na verdade, o nosso tecido cerebral, né, mesmo correspondendo a uma massa pequena do nosso organismo, né, ele demanda quase que 40% de toda a energia que a gente produz no nosso corpo, tá? Porque ele é intensamente requerido, né, para que a gente funcione, tá? Então, os neurônios, eles demandam mais energia do que eles conseguem produzir. E eles dependem das células da glia para receber energia também, tá certo? E o que acontece é que, assim, eles por conta das funções que um neurônio tem, ele precisa diminuir a quantidade de energia que ele produz e depender mais da energia externa para conseguir fazer as coisas que ele precisa, tá? Então, no curso da diferenciação, ou seja, no curso do desenvolvimento de um neurônio, desde que ele sai do momento que ele é uma célula-tronco para ele chegar num neurônio, o fluxo de energia de produção de energia dele diminui, né? Esse é o normal de acontecer. Todas as células, todos os neurônios do seu cérebro, por exemplo, deveriam diminuir a quantidade de energia que produzem, porque quando estão maduras, eles desempenham uma série de funções e eles dependem das células da glia para auxiliar ao prover energia, tá? Só que, aparentemente, os neurônios dos pacientes com esquizofrenia não acontece isso. Ele continua produzindo muita energia, sabe? Então, é engraçado até que
a gente tem uma série de coisas que nos mostram que os neurônios dos pacientes com esquizofrenia, eles são menos efetivos, menos eficazes no uso da energia, porque eles arborizam menos, né, ou seja, eles se comunicam menos, eles têm galhos, né, entre aspas, que eu falei para vocês, menores, menos ramificados, né, mas ainda assim eles produzem mais energia. Então é como se de alguma forma eles estivessem desperdiçando energia em algum lugar, né. Tem uma série de explicações para isso, mas uma coisa que é um problema para um neurônio que produz energia demais, a gente pode pensar que parece que é uma coisa boa. Ah, se o meu neurônio produz mais energia, é melhor para ele. Mas não é. Porque, na verdade, o sistema não é feito para lidar com muita energia. E se existe muita energia produzida, por conseguinte, né, como sempre acontece na produção de energia, existe a geração de radicais livres. Tá? Então, o fato do neurônio fazer mais energia do que ele precisa faz com que ele faça mais radicais livres do que ele pode lidar. E isso faz com que haja dano no DNA, porque o DNA ele sofre com o ataque dos radicais livres. Tá? Então, esse ambiente de alta energia e o dano ao DNA por conta do estresse oxidativo é uma coisa que já tem sido mostrada na literatura há algum tempo. Mas o legal é que o trabalho da Giuliana mostra por que isso está acontecendo. É porque durante o desenvolvimento, algumas proteínas específicas do metabolismo energético não estão cessando em, né, diminuir a sua contribuição. Tá? Então, de novo, são essas proteínas-alvos eventualmente interessantes para que a gente possa ter uma atuação sobre, eventualmente, um próximo tratamento, tá? E esses aqui são só resultados que comprovam tudo isso que eu falei, né? Que as células de pacientes com esquizofrenia, apesar de elas não se ramificarem, se arborizarem tão bem quanto se esperava, né? Se esperaria, elas consomem mais energia, né? Mas isso acaba sendo uma coisa ruim para a célula, tá? E aí, o que acontece é que a gente foi olhar também para proteínas associadas à disfunção glial, né? Ou seja, da disfunção não neuronal, né? De proteínas associadas não aos neurônios, tá? E aí a gente fez trabalhos tanto com os astrócitos quanto com os oligodendrócitos, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu só vou pular um pouco à frente aqui os slides, tá? Uma questão de tempo, tá? Para eu mostrar um exemplo no qual a gente trabalhou em olhar especificamente para uma proteína específica aí, tá? Mas como eu estava falando, eu falei para vocês, mencionei para vocês antes, uma das células da glia, uma dessas células não neuronais que tem no nosso organismo, no nosso cérebro, são os oligodendrócitos, tá? Oligodendrócitos, eles fazem a bainha de mielina, né? Então lembra que eu falei que o neurônio ele tem um corpo neuronal e ele tem então ramificações, certo? Que são os axônios, e esses axônios vão se ligar, né, a outros axônios de outros neurônios e assim promover uma comunicação intracelular, certo? Assim, o número de comunicações desse tipo no cérebro é da ordem de trilhões para quadrilhões, tá? Então, assim, é um número quase que inestimável de conexões que os diferentes neurônios, né, que os quase 100 bilhões de neurônios aí no nosso organismo vai fazer no cérebro, tá? E o fato é que, como eu falei, esses neurônios eles se comunicam de maneira química, através das sinapses, né, as chamadas sinapses, e também existe impulso elétrico, né, ou seja, tem uma transmissão de energia ali, né, que demanda, que ela vai mais rápida, vamos dizer assim, né, através de impulsos elétricos, tá? Não convém explicar toda a biofísica envolvida com isso. Mas fato é que esses impulsos elétricos, eles são efetivamente transmitidos se esses braços dos neurônios, os axônios, né, tiverem um isolamento, tá? Porque imagina que esse braço do neurônio, se ele transmite energia, ele é como se fosse um fio, certo? Ele transmite elétrons, tá? E quando você vê um fio no poste na rua, por exemplo, ele está encapado. E ele não está encapado só para alguém não pôr a mão e tomar choque, né? Ele está encapado para que toda a energia que esteja passando ali dentro não seja dissipada, né? Não se perca no ar, que ela possa ir concatenada, né? Chegar concatenadamente de um ponto a outro. Então, os nossos axônios, né, ou seja, esses prolongamentos dos neurônios, eles também são isolados, como se fosse um encapamento de fio. E esse encapamento é a tal da bainha de mielina, né, que eventualmente vocês já ouviram falar aí, né? Como falei, né, a esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, ou seja, a pessoa perde a bainha de mielina, né? E na esquizofrenia existem estudos que mostram que essa bainha de mielina ela vai perdendo tamanho também, ela vai perdendo volume à medida que a doença progride. Tá? Tem outros estudos que mostram também que antipsicóticos de segunda geração, os atípicos, aí, né, tipo clozapina, por exemplo, eles promovem a mielinização do sistema nervoso, ou seja, os oligodendrócitos, quando recebem
clozapina, eles produzem mais mielina. Então, ajudam, né? Enfim, a importância dessas células é tamanha que a gente viu lá, quando olhando para os tecidos cerebrais, que tinha algum déficit nas proteínas associadas ao oligodendrócito, isso nos interessou bastante. E aí a Carol fez o doutorado dela aqui no laboratório, estudando essas proteínas chamadas HNRNPs, tá? Essa é uma grande classe de família, uma grande família de proteínas aí, que tem uma série de funções, né? Assim, várias funções biológicas, mas dentre as quais controlar a mielinização, controlar o quanto de mielina os oligodendrócitos vão fazer e vão colocar, né, nos axônios das células. E aí a gente queria ver, essa proteína, a gente encontrou ela sempre alterada em diversas vezes que a gente fez estudos no laboratório, seja nos tecidos cerebrais, ou nos organoides cerebrais dos pacientes, em modelos animais, nas células derivadas das células-tronco, sempre que a gente fazia uma análise de proteínas de quaisquer entidades biológicas que eu falei para vocês, a gente encontrava essa família de proteínas alteradas. E a nossa ideia era ver a pergunta da Carol foi o quanto essa proteína está associada à produção de mielina, né? Porque existia alguma relação na literatura já, né, na manutenção e na produção de mielina associada a essa família de proteínas, tá? Então, foi um artigo publicado, que saiu esse ano aqui agora, e para isso a Carol usou um modelo animal, né, no qual promove-se uma desmielinização do sistema nervoso central. Na verdade, o animal é alimentado com um composto que desmieliniza o cérebro dele, tá? Só que o interessante desse modelo é que quando você cessa a alimentação com essa comida tóxica, vamos dizer, ele volta a remielinizar o cérebro, ou seja, o cérebro remyeliniza de novo, né? Ele não fica, vamos dizer assim, como era antes, mas ele volta a ter mielina como melhor do que quando ele tinha perdido enquanto se alimentando daquela comida, tá? E aí, por que é interessante isso? Porque a gente queria ver, né, nesse momento da remielinização, que provavelmente é o que acontece quando uma pessoa com esquizofrenia toma um remédio. Quando ela toma um remédio, como dito, né, já tem estudos que comprovam que antipsicóticos promovem mielinização, né? A gente queria ver o quão influente é essa proteína, né, essa HNRNP, que a gente viu tantas vezes nos nossos estudos, na remielinização, né? Então, o que a Carol fez foi alimentar os animais com essa comida tóxica, se assim pode se dizer, e eles perdem mielina, tá? E ela mostrou isso aqui, né? Ó, a gente coloca controle, quer dizer, eu tenho o que está em verde aqui é mielina, tá? E a gente vê que depois de 5 semanas de alimentação, percebe que esse verde está um pouquinho mais desbotado, vamos dizer, é porque o animal perdeu mielina, tá? E aí ela suspende a comida, 5 semanas depois, olha como volta esse verde mais vívido, né? E não só isso, dá para perceber até que ela tem mais mielina ali, né? O volume aumentou, tá? Isso dá para ver na figura abaixo também, né? Então, quando começa o experimento, você tem um tanto de mielina, perde mielina depois de 5 semanas de alimentação, e 5 semanas depois, sem alimentação tóxica, mais volta a mielina, tá? Então, o que a Carol fez? Na hora de remielinizar, no momento que ela parou a comida tóxica e trocou para uma comida normal, que a gente espera que a remielinização vai voltar, ela usou um composto que inibe essa proteína aí, tá? Ou seja, se essa proteína for importante e ela estiver inibida, ela estiver desligada, o animal não vai mielinizar direito, certo? Ele vai ficar, né, ele vai ter algo como a situação do meio aqui, tá? E foi isso que a gente observou. Na verdade, a Carol percebeu que quando ela usou esse inibidor, né, a gente encontrou uma série de proteínas associadas à mielinização alteradas, né? Ou seja, deu para ver que várias dessas proteínas e as principais proteínas da mielina se alteram quando a gente desliga essa proteína HNRNP, né, no momento da remielinização. Ou seja, a não presença dessa proteína que a Carol trabalhava atrapalha a mielinização. Então, ela é importante, certo? Porque se a gente não desligasse ela, se a gente não a inibisse, ela funcionaria bem. Mas uma coisa que foi interessante foi que a Carol fez uma série de testes comportamentais com esses animais. E por mais que eles apresentem uma remielinização ruim, por conta da inibição dessa proteína de interesse dela, e por mais que a gente visse que várias proteínas associadas à mielinização estavam ruins na presença do inibidor que a Carol usou, em termos de comportamento, o animal estava normal, sabe? Então isso nos fez pensar o quanto, né, e comprovar o quanto de fato a esquizofrenia é uma doença multifatorial e que envolve muitos genes e muitas proteínas. Porque veja, a gente vê que mexer na função de uma proteína importante para a remielinização atrapalha a remielinização,
a mielinização é mais pobre, mas o comportamento do animal continua igual, como se não tivesse problema. Então, quer dizer, essa proteína ela tem um pequeno efeito no momento do neurodesenvolvimento ali, que nos faz pensar, né, nos faz mostrar o quanto ele é um alvo importante, né, no contexto do neurodesenvolvimento. Por quê? A esquizofrenia é tida como uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, alguma coisa já começa a acontecer na formação do cérebro em útero, quando a criança está na barriga da mãe ainda. Só que os sintomas só vão emergir quando a pessoa, geralmente, né, as pessoas são jovens adultos, uma pessoa entre 16 e 25 anos, que é o momento que o nosso neurodesenvolvimento está terminando de fato, né? Ou seja, pessoas aí até os 20 anos de idade, o cérebro ainda está terminando de se formar, né? Ou seja, nesse momento de terminar de se formar, que as pequenas diferenças de diversos genes e proteínas emergem na forma de sintomas. Então, quando uma pessoa apresenta sintomas de esquizofrenia, na verdade, ela não ficou doente ali. Ela já está doente há muito tempo. Talvez ela já esteja doente desde que o seu cérebro foi formado na barriga da mãe, né? Só que essas pequenas diferenças, essas muitas diferenças de pequeno efeito, vão se acumulando e uma hora elas emergem em sintoma, né? Essa proteína que a Carol tá investigando é um potencial para isso, porque ela já está vendo, né, que ao mexer na função dessa proteína, a mielinização do cérebro está diferente, mas no comportamento está tudo igual. Ou seja, parece que a pessoa, né, o animal no caso está bem, mas alguma coisa já está acontecendo ali, tá? Então, de novo, esse também pode ser um alvo molecular interessante para se pensar em termos de neurodesenvolvimento na esquizofrenia, tá bom? Bom, eu acho que eu já estou no meu tempo aqui, eu só espero que tenha convencido vocês, né, de que a gente começou estudando, né, um número grande de proteínas no tecido cerebral de pacientes. A gente criou modelos pré-clínicos, né, que a gente fala, ou seja, modelos em laboratório, seja animais ou em culturas celulares, nos quais a gente pode testar funções biológicas como o metabolismo de energia e testar a função de algumas dessas proteínas que a gente mapeou lá desde mais de 20 anos atrás aí, para mostrar alguns caminhos, né, que podem ser melhor investigados para novas terapias, tá? Então, eu termino agradecendo os colaboradores. A gente não faz ciência sozinho, né? Na verdade, eu conto uma história aqui no nome de muitas pessoas, né, que são colaboradores tanto no Brasil quanto fora. E, claro, que em nome dessas pessoas que, de fato, trabalham no meu laboratório aqui, que são estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação, de iniciação científica, pós-doutorandos, né? Eu só tenho o privilégio de falar em nome deles aqui, né? Esse é o trabalho de muita gente que eu tive a oportunidade e agradeço vocês por terem ouvido aqui contar essa história. Obrigado, viu? Oi. Obrigada, professor Daniel. Você está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Muito joia. Queria saber se alguém aqui do auditório gostaria de fazer uma pergunta para o professor Daniel. Eu também estou olhando aqui no chat, em alguns comentários, o pessoal colocando que é muito elucidativo e agradecendo. Não sei se você tem acesso aqui às mensagens do YouTube, mas são carinhosas, tá? Kaique, pronto. Aqui nós temos uma pergunta aqui no auditório. Vem para cá e fala, Curto, a gente está adotando esse até para palestrando. Posso saber a pessoa que está perguntando aí, vem para cá? Fica mais pessoal, né? Peraí, viu? Só um minuto, Kaique. Pronto. Acho que agora já foi. Está dando para ouvir, Daniel? Eu acho que sim. Está um pouquinho prejudicado, mas vamos lá. A pergunta é o seguinte, se o senhor conhece alguma pesquisa, ou se já realizou no seu laboratório, que investigasse a proteômica de células retinianas. Porque a gente tem algumas evidências de que células ganglionares da retina e algumas outras áreas do corpo também
acontecem certas alterações, seja de tamanho, seja na recepção. Então, o senhor conhece alguma pesquisa nesse caso? Eu só não entendi que tipo de célula, Kaique. Qual que é a célula que você falou? Células retinianas, na retina. Ah, sim. Olha, eu lembro já ter visto pesquisa, sim, com células de retina, mas não sei se proteômicas necessariamente. Eu acho que é um pouco em linha com o que você falou aí, né? Mas eu acho que existe, sim, eu lembro de justamente essa razoável que você fez, né? Do potencial de se melhor compreender, né? Funções cerebrais a partir das células da retina, tá? Mas acho que proteômica não que eu me lembre. Muito obrigado. Imagina, obrigado a você. Mais alguma questão aqui no auditório? Pode vir para cá. Pode falar também. Eu sou Tereza, sou psicóloga. Deixa eu já parabenizar aqui pelo evento. Eu não sei se o professor Daniel vai poder me ajudar, mas a minha dúvida é o seguinte: eu gostaria de saber se existe uma relação entre o aumento dos sintomas do paciente com esquizofrenia ou outro tipo psicótico que usam principalmente o cigarro e a nicotina, porque eu ainda trabalho com uma clínica psiquiátrica e aí a adesão de nicotina e cafeína, eu percebo que é bem alta. Eu não sei se é porque eu não tomo café e não fumo, mas os pacientes, eles utilizam muito, tanto do café como da cafeína. E aí, a gente tem alguns comentários de que pode ocorrer um aumento dos sintomas. Você consegue me ajudar, professor? Eu não sei se eu entendi totalmente a sua colocação, mas eu acho que eu não consigo te ajudar, não. A bem da verdade, se entendi bem, foi sobre nicotina, é isso que você falou, certo? Isso. A gente tem algumas discussões em equipe, né, mas ainda nenhum estudo fechado sobre o uso tanto da nicotina como da cafeína em pacientes com transtornos psicóticos. A discussão aumenta ou não aumenta esses sintomas psicóticos. Mas, desde já, eu agradeço a sua atenção. Eu acho que é uma questão super relevante. Eu não consigo te ajudar e te responder isso, né? Mas eu acho que é uma questão bastante relevante, até porque muitas das amostras, ou quase a totalidade das amostras de pessoas com esquizofrenia que a gente avalia, seja aquelas que a gente coletou tecido cerebral, né? Ou aquelas que a gente coleta sangue. Eu não mostrei resultados aqui, mas a gente trabalha também com sangue de pessoas com esquizofrenia, resposta à medicação, né? Elas são usuárias, assim, usam bastante nicotina, né? Eventualmente álcool, mas acho que nicotina até mais, né? Então, eu estou para dizer que a gente quase nunca teve acesso a amostras de pessoas com esquizofrenia que não são usuárias de nicotina, né? Que seriam necessárias para desvendar isso que você está procurando, né? Eu tenho certeza que acho que é uma pesquisa bastante importante, mas teria que ser uma coorte bem planejada, porque acho que existe sim um uso pesado, né, de nicotina por pessoas com esquizofrenia. Mas assim, eu estou falando agora de aspectos clínicos, para deixar claro, eu não sou médico, né, eu sou bioquímico, então algumas dessas coisas associadas à clínica aí, acho que tem outros colegas que podem resolver melhor, com certeza. Mais uma questão aqui no auditório? Deixa eu ver aqui no grupo. Aqui no YouTube. Tem uma pergunta aqui da Ângela Cristina, que diz: professor, entendi que a esquizofrenia já se apresenta em vida uterina, mas existe idade para que a esquizofrenia se manifeste? Pois é, Ângela, eu até, né, como digo, como acabei de dizer, né, eu não sou
médico, né? Não sou psiquiatra na prática clínica ali, mas o que a literatura mostra é que a grande maioria das pessoas com esquizofrenia tem os sintomas emergindo enquanto jovens adultos, né? Entre 16 e 25 anos. Né? Mas eu estou citando dado da literatura aqui, né? Imagino que seja a realidade na clínica também, né? Mas eu acho que existe sim casos das pessoas que manifestam sintomas mais adiante na vida, né? Ou até antes, então, mas acho que a grande maioria dentro dessa janela que sobrepõe com o período do final do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, no momento que o nosso cérebro acaba mesmo de terminar o neurodesenvolvimento. Né? Mas, como falei, são dados aqui muito mais acadêmicos, né, lido do artigo aí, do que da prática clínica de fato. Mais uma questão, gente, por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Acho que não tem Daniel. Tá, tem uma pergunta aqui, vou deixar essa pergunta certa. Guilherme, professor, existe alguma linha de pesquisa proteomômica da esquizofrenia com primatas? Eu acho que, boa pergunta, Guilherme, eu acho que proteômica eu não vi ainda, mas existem pesquisas de esquizofrenia em primatas, isso sim. Primatas não são modelos muito triviais de se trabalhar, né? Tem um contexto ético bastante importante envolvido aí, né? E tem alguns laboratórios específicos aí, né, que de fato trabalham com modelos em primatas e eles têm tentado investigar, né, eventuais origens da esquizofrenia, né? Eu não lembro de ter sido feito alguma coisa em nível de proteoma, mas certamente seria bem interessante para a gente comparar, né, com tantos dados que a gente já tem aí de tecido cerebral e dos modelos pré-clínicos in vitro, né, com esquizofrenia. Acho que é isso. Daniel, muito obrigada. Você falou muito bom. Nossa, bem complexo, mas acho que você tem uma muito boa utilidade. E, na verdade, o público daqui do FUNAI é um público bem diverso, né? Em vez de pessoas de várias profissões, e tem estudantes também, pacientes também. É um público bem diverso. Muito obrigada. Você quer colocar coisa, não, fica à vontade. Obrigado, gente. Eu que agradeço vocês pela atenção, pelas gentis palavras, eu vi aqui nos comentários também. Obrigado a todos e todas pela atenção aí. Obrigada a você, né? Até a próxima. Deixa eu ver aqui.